bom dia para você que está acompanhando o programa Fala Cidadão. Eu sou o Pablo Custódio, da assessoria de imprensa do Sindicato dos Servidores Municipais de Araruama. E começa agora o quadro A Voz do Servidor. Recentemente, o município de Araruama publicou em seu diário oficial, no caso o executivo, a lei número 1742, para ser mais exato em relação à data em que essa lei foi validada, 16 de julho de 2013. E essa lei estabelece que fica obrigatório no município de Araruama o uso de equipamentos de proteção individual, os EPIs, aos servidores municipais efetivos e também para os temporários e também para os prestadores de serviço. E por esse motivo, hoje nós vamos ter dois convidados. Primeiro, nós vamos falar com o Charles Barbosa. Bom dia, Charles. Seja bem-vindo no quadro A Voz do Servidor. O Charles, ele é coordenador da Divisão Municipal de Vigilância Ambiental em Saúde e Saúde do Trabalhador. A gente pode começar essa nossa conversa com você explicando o que são os EPIs, quais são as funções desses equipamentos. O EPI é o equipamento de proteção individual e o EPC é o equipamento de proteção coletiva. EPI, o que a gente pode classificar como EPI? Luva, máscara, capacete, bota de borracha, e outros equipamentos que vão servir para proteção individual. Já o EPC é o equipamento de proteção coletiva, ar-condicionado, o piso adequado, o mobiliário do local tem que estar adequado também. Tudo aquilo que envolve a parte de coletivo, né? Elevador, maquinário, tudo isso é EPC. E Charles, qual a importância desses equipamentos no dia a dia do trabalhador? A importância do EPI e do EPC é para a segurança do trabalhador. Que todo trabalho ela vai ter um grau de risco. Todo trabalho está sujeito a um acidente, uma doença ocupacional. Então o EPI e o EPC eles servem para isso. E já que agora, Charles, que tem essa lei que torna obrigatório o uso dos equipamentos de proteção individual, eu sei que tem servidor que nesse momento deve estar se perguntando, eu preciso comprar esses equipamentos? Charles, a obrigação de conseguir o EPI é a do empregador ou do empregado? O empregador ele tem que fornecer o EPI adequado, tem que ser adequado para a função que ele vai estar usando. E além de fornecer o EPI, ele tem que fornecer o treinamento para o uso do EPI e sua higiene, entendeu? O dever do empregado ele é usar o EPI de forma correta, entendeu? Porque acontece também muito disso aí. Às vezes o empregador ele dá o treinamento, ele dá o EPI, ele se preocupa, e o empregado, às vezes, ele tem a resistência em usar o EPI. Então, aí fica a dica do Charles de Barbosa, coordenador da Divisão Municipal de Vigilância Ambiental em Saúde e Saúde do Trabalhador aqui do município de Araruama. Então, eu queria agradecer, Charles, por você estar participando com a gente aqui no quadro A Voz do Servidor, trazendo esclarecimentos importantes para o servidor que acompanha o quadro do sindicato. Neste mês ainda, o Charles vai voltar falando sobre segurança no trabalho aqui no quadro A Voz do Servidor. Obrigado, Charles, pela sua participação. E a gente trouxe esse tema falando sobre a lei que saiu, no qual o executivo obriga servidores contratados, os efetivos, os temporários, os prestadores de serviço a usar, porque além da gente tentar enfatizar a importância do uso desses equipamentos, é válido lembrar que quem não usar, quem tiver uma conduta contrária ao que essa lei estabelece, o servidor pode ser punido. A lei, ela diz que o descumprimento, ele acarretará em advertência, suspensão e inquérito ao servidor que, dadas nas condições, não usou IPI, em desobediência à chefia imediata. Além disso, suspensão do contrato à empresa contratada pelo município em reincidente desrespeito e, para finalizar, responsabilidade sujeita à improbidade, nos termos da lei, ao município pelo descumprimento do disposto na referida lei. E agora nós vamos falar com o nosso grande colaborador aqui do quadro A Voz do Servidor, Dr. Cid Maggioli, que recentemente, na última edição, também participou com a gente aqui no quadro do Sindicato na Rádio Costa do Sol. E hoje o Dr. Cid retorna aqui no quadro do Sindicato falando sobre segurança no trabalho, mais especificamente sobre os equipamentos de proteção individual. Dr. Cid, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso quadro.
Dr. Cid, ele é médico do trabalho, com bastante experiência nesse assunto, em função dele fazer perícias nos trabalhadores que às vezes se acidentam. Dr. Cid também, ele é especialista nesse assunto através da formação que ele possui. E o que eu queria saber, Dr. Cid, que na sua atuação de médico do trabalho, qual análise o senhor faz sobre as funções desses equipamentos de proteção individual? Bom, como o nome já está dizendo, equipamento de proteção individual. Então, é um equipamento que protege o indivíduo, que protege o trabalhador. Protege de quê? Dos acidentes de trabalho. Protege dos agravos contra a saúde do trabalhador. Por exemplo, o nosso amigo que trabalha como coletor de lixo. Se ele não usar uma luva, não atentar para esse detalhe, ele está mais suscetível a pegar micoses, doenças transmitidas pela pele. Aquele nosso amigo que trabalha na britadeira, na construção civil ou no recapeamento, se ele não usar um protetor auricular, ele vai ter, mais tarde, comprometimentos seríssimos de audição. Aquele nosso amigo que trabalha na jardinagem, capinando com aquelas máquinas, né? Se não usar aquele protetor de olhos, aquela viseira, né? Pode ter problemas seríssimos de um corpo estranho, de uma fagulhazinha daquele, uma lascazinha daquela, penetrar nos olhos e causar, inclusive, não só a conjuntivite traumática, mas até cegueira. Então, esses equipamentos de proteção individual são fundamentais. Agora, também merece ser colocado os equipamentos de proteção coletiva. Veja bem, simples. Quantas e quantas vezes você vê acidentes com uma porta de vidro? A pessoa não sabe que a porta de vidro está ali ou não atenta para detalhe e bate na porta de vidro. Então, tem que existir aquela barra. O senhor está falando daquele adesivo que vai ajudar a pessoa a identificar que ali existe uma porta, uma janela. O próprio extintor de incêndio é um EPC, é um equipamento de proteção coletiva. Lembra dessa tragédia que teve e que não funda a nível de incêndio? Está funcionando direito os equipamentos de proteção coletiva? Ali o extintor de incêndio? As portas de saída atuam também com um equipamento de proteção coletiva, né? Então é fundamental. Dentro da medicina, aí vamos trazer mais para a parte ocupacional, para a parte do trabalho. É importantíssimo a classe patronal se preocupar, sim, com os equipamentos de proteção individual, cobrar, inclusive, de seus funcionários a utilização dos mesmos, assim como o funcionário cobrar também da classe patronal, que necessita de uma luva melhor, de os equipamentos básicos para o desempenho das suas funções laborativas. Doutor Cid, durante esses anos de atuação que o senhor tem como médico do trabalho, o que o senhor pode passar para a gente sobre os acidentes que ocorrem assim, com mais frequência durante a atuação do trabalhador? Acidentes esses que poderiam ser evitados ou pelo menos minimizados, caso o trabalhador estivesse fazendo uso dos EPIs ou de algum tipo de EPC? São tantas as patologias que acontecem com o trabalhador e que a gente teríamos que dividir por categoria de trabalhador. Por exemplo, aquele paciente, aquele trabalhador que desempenha suas funções com movimento de repetição, são muito suscetíveis a ter o LER, que agora a denominação é DORT. Antigamente era lesão de esforço repetido, LER. Agora é DORT. E o que significa essa sigla? Doença relativa ao trabalho. Né? Então, por exemplo, aquela pessoa que digita muito, mas que não tem um assento ergonômico, que não tem uma mesa ergonômica, então vai começar a fazer esses movimentos de repetição e causar problemas seríssimos de tendinite, de tenossinovite, estiramento muscular, contratura muscular, chegando até escoliose, lordose e por aí vai. Entendeu? Então, agravando, se já tem um hernia de disco, vai agravar mais ainda a parte álgica.
Então você vê, nós falamos inicialmente a nível dos trabalhadores na construção civil, falamos dos trabalhadores, né, os coletores de lixo, os nossos amigos coletores de lixo. Agora já entramos na parte de esforço repetitivo de quem trabalha no escritório, né? Então, veja bem, isso daí é um assunto que inclusive até eu sugiro, né, fazermos até como se fosse um simpósio, um seminário, para poder conversar e discutir a saúde do trabalhador. Isso é muito importante, porque é fácil julgar, Pablo. Não, olha, o cara está com dor nas costas, está querendo se encostar, ou está querendo estar de manha. Não. A gente tem que, primeiro de tudo, avaliar a condição do trabalhador. Aí sim, tentar o máximo possível ser justo. Não só abonar ou tratar, mas evitar que outros funcionários, outros trabalhadores, outros servidores venham a ter aqueles mesmos problemas. Então, é uma coisa muito complexa, Flávio. Eu acho que esse tema é fundamental ser discutido e precisa ser mais esmiuçado, porque nós não podemos generalizar. Sintetizando, a importância do EPI, ou seja, do equipamento de proteção individual, ela é fundamental em qualquer rede, seja ela pública, privada, né? E o EPC também, o equipamento de proteção coletiva. Ambos precisam ser dado um valor que ele merece. É importantíssimo o equipamento de proteção individual e o equipamento de proteção coletiva. Queria agradecer mais uma vez pela participação do Dr. Cid aqui no quadro A Voz do Servidor. Um abraço para todos os nossos amigos ouvintes. O mês de outubro é o mês do servidor municipal e também no próximo dia 15 temos aí o Dia dos Professores, e para celebrar essa data o sindicato trouxe uma novidade muito interessante para o servidor municipal sindicalizado. O servidor que é filiado ao sindicato, ele vai ter a possibilidade de obter descontos em duas empresas. A primeira é a Lucimar Salão de Beleza, que fica no próprio prédio do sindicato, na sala 2, na parte térrea do prédio do sindicato, e também no espaço VIP Brumel. A Lucimar Salão de Beleza é especializada em corte, depilação e tratamento capilar e também serviços de manicure. Já o Espaço VIP Brumel oferece serviços de mega hair, selagem, cauterização dos fios, unhas decoradas, espaço de beleza infantil e também tem uma parte voltada para roupas e acessórios em geral. Essa empresa também fica no prédio do sindicato, na parte térrea do sindicato, na loja número 1. Então você que é servidor municipal filiado ao sindicato, durante todo esse mês de outubro você vai poder contar com os serviços dessas duas empresas com desconto de 50% em qualquer serviço oferecido no Salão da Lucimar, como também no Espaço VIP Brumel. Se você quer mais informações, você pode procurar seu sindicato. O telefone é 2665-6273. 2665-6273. O endereço é Rua Ivone de Oliveira Souto, número 569, no centro de Araruama, pertinho do Mercado Municipal. Servidor municipal, no seu mês, não deixe de aproveitar essa excelente oportunidade que o Sindicato de Servidores Municipais está oferecendo para você. O quadro Sindicato vai ficando por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima segunda, aqui dentro do programa Fala Cidadão. Eu desejo que até lá sua semana seja excelente. Deixo aqui o abraço do Pablo e até a próxima.